Sejam bem-vindos aqui à Masterclass de Phygital e sejam sobretudo bem-vindos ao ISCTE, está bem? Alguns de vocês já conhecem a casa, outros nem por isso. Bem-vindos a todos. Basicamente esta aula, esta Masterclass, tem como convidado o Nuno Jerónimo. Nuno Jerónimo é gestor de nós, é Sales Manager de nós e especialista também em temas de Sales e naturalmente em temas de Phygital. Mas, sobretudo, tem aqui algo que para mim é bastante interessante, porque o Nuno foi nosso aluno também da pós-graduação de Direção Comercial. E, portanto, é aqui um asset treinado também dentro do ISCTE e, por outro lado, com uma experiência incrível dentro da área de vendas. Para além de um ótimo comunicador também. Portanto, bem-vindo, Nuno, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Vai ser um prazer também assistir à tua aula. À parte disso, queria-vos falar um pouco sobre aquilo que é a pós-graduação de Direção Comercial. A pós-graduação de Direção Comercial foi uma pós-graduação que nós criámos há exatamente 20 anos. Para alguns de vocês dizem, bom, 20 anos parece muito tempo. Temos uma particularidade, é que somos absolutamente obcecados por uma atualização e uma modernização de conceitos. Todos os professores que nós temos dentro desta pós-graduação são pessoas que estão ligadas ao mercado de trabalho, são pessoas que trabalham em empresas, são pessoas que gerem dentro de todas as suas áreas, quer seja em área de vendas, quer seja em área de marketing, quer seja em áreas de gestão geral. Portanto, é uma grande vantagem e um prazer enorme ter aqui um corpo docente absolutamente extraordinário. E temos aqui também duas ex-alunas, e bem-vindas também, que tiraram a nossa pós-graduação, foi este ano. Na realidade, acabaram agora em julho. Está tudo muito recente. Vivemos absolutamente fascinados, então, pela atualização, por estar no estado de arte dentro desta área particular, e eu diria que esta pós-graduação tem 4 grandes blocos de diferenciação, e por isso também termos trazido aqui o tema Phygital, tem 4 grandes blocos de diferenciação relativamente a outros programas. O primeiro bloco é que nós, nesta pós-graduação, fazemos um alinhamento perfeito entre aquilo que é a gestão, aquilo que é o marketing, aquilo que são vendas. E a pós-graduação está montada exatamente desta forma. Ou seja, tem um conjunto de unidades curriculares que se dividem em 3 grandes blocos. Um bloco de gestão, onde trabalhamos liderança de equipas, onde trabalhamos finanças aplicadas, onde trabalhamos gestão de marketing. Um bloco de gestão de vendas e direção comercial, onde trabalhamos exatamente a direção comercial, Key Account Management and Planning, Insight Selling. Um bloco onde trabalhamos também uma área específica de vendas, com negociação de grandes contas e com animação e desenvolvimento de equipas comerciais. Portanto, primeiro grande bloco do alinhamento de marketing, vendas e gestão. Segundo bloco nós temos uma orientação não só de sales management, ou seja, não só de preparação das equipas para o mercado, mas também trabalhamos Key Account Management, o entendimento do mercado de grandes contas e a preparação estratégica para essas grandes contas e também o feedback dessas grandes contas em termos estratégicos para incluirmos isso dentro da estratégia organizacional. Depois trabalhamos de uma forma única a transformação digital, Phygital é exatamente sobre isso, e trabalhamos toda a parte de transformação digital aplicada às vendas, não só ao nível daquilo que podemos fazer com os nossos clientes, mas também daquilo que podemos fazer com as nossas equipas, onde temos conceitos como CRM ou Omnichannel, efetivamente para trabalhar não só a parte de Data Analytics e toda a parte de sharing de information dentro da organização, mas também com aquilo que podemos fazer naturalmente com os nossos clientes. E por fim, somos a única pós-graduação que trabalha um novo modelo comercial. Aliás, o ISCTE é a única escola que neste momento trabalha um novo modelo comercial, um novo modelo de vendas, que foi trabalhado a partir de 2015 pelo Matthew Dixon e que basicamente trabalha sobre Challenger Sale e Insight Selling, vendas desafiadoras. Muitas universidades trabalham os 2 modelos básicos de vendas, o modelo tradicional, Hard Selling, Transactional Sale, e o modelo consultivo, venda relacional, portanto, trabalhada sobretudo pelo Neil Reichman a partir de 1985, basicamente. Ele escreve um livro delicioso que é o Rethinking the Salesforce, mas nós vamos um bocadinho mais longe. Pegamos naquilo que foi o trabalho do Matthew Dixon, feito em 2015, onde ele lança um livro extraordinário que se chama The Challenger Sale, The Challenger Customer, e agarramos no Insight Selling como um suporte fortíssimo para esta tipologia de modelo de negócios. Qual é a grande diferença entre uma venda consultiva ou uma venda desafiadora?
A grande diferença está efetivamente com a forma como nós entendemos a relação com o nosso cliente. Enquanto numa venda consultiva o cliente treina-nos sobre todos os seus problemas, expectativas, desejos, numa venda desafiadora nós treinamos o cliente em necessidades, desejos e expectativas que ele não sabe que tem, mas efetivamente tem. Portanto, trabalhamos não só sobre as aspirações do cliente, também sobre as suas aflições, dando-lhe uma informação organizada, priorizada, para que ele efetivamente possa tomar uma decisão com um conhecimento perfeito. Isto leva-nos a repensar também, de alguma forma, qual é o papel do vendedor dentro de uma organização. E, portanto, nós vivemos obcecados com esta pergunta. O que é que vai ser o nosso vendedor daqui a 10 anos? Não o que ele é hoje. O que é que ele vai ser daqui a 10 anos? Vamos continuar a ter vendedores? Essa é a grande questão. Bom, eu diria que sim, senão não apostaríamos declaradamente nesta pós-graduação de direção comercial. Definitivamente sim. Mas que tipo de vendedor? É um vendedor que tem que dominar a informação? É um vendedor que tem que ser especialista? É um vendedor que tem que ser desafiador? Mas, sobretudo, é um vendedor que tem que ser híbrido, blended, digital. E é dentro, e aproveitando esta dica, e é dentro do tema que eu exatamente passo a bola ao Nuno Jerónimo, que vos vai naturalmente dar muita informação sobre o tema de uma forma hiperanimada, tal como ele é como comunicador. Portanto, bem-vindos à aula de pós-graduação de direção comercial, Masterclass sobre Digital. Senhoras e senhores, o nosso Nuno Jerónimo. Bem-vindos. Obrigado. Então vou começar por agradecer. Agradecer primeiro ao Luís, ao professor Luís Justino, muito obrigado pelo convite. Em segundo, como é lógico, quero agradecer à instituição ISCTE, porque também sou da casa, e muito me orgulho por isso e com isso, e muito obrigado pela oportunidade de primeiro de estar aqui convosco e terem que levar comigo. A segunda, de ter frequentado esta escola, que ainda frequento, com muito prazer e muito agrado. E depois, agradecer também tudo ao staff, ao António, à Rita, à Mariana, que não está cá, e a todos os professores que nos acompanharam ao longo de tudo isso. Eu tenho a certeza que a Rita, o António e pelo menos o vídeo vai levar esta palavra aos professores que não estão cá para me ouvir agradecer a tudo isso. Mas há uma coisa que eu quero agradecer acima de tudo isso. É as pessoas fantásticas que eu conheci. E agora sim, eu quero vos ouvir a bater palmas a sério. Não é aquelas coisas tipo do chique de isto não é um restaurante chique. Esta gente não está no não sei qual, a gente pode bater palmas à vontade. Batam lá palmas, porque eu quero agradecer a estas pessoas, que é o Carlos, a Beatriz, José... Então as palmas. A Tânia, a Joana, o Rodrigo, o Joel, a Joana, a Marta, o Pedro, o Diogo, a Inês, o Érico, o João Ferreira, a Ana, a Daniela, o Filipe, o Diogo, a Cristina, a Andreia, o Miguel, o Vítor, o Bruno Leite e o Joana e o Rodrigo. Muito obrigado. Eles foram a minha turma, muito obrigado. E olhem que eu não sou um gajo simpático, nem fácil de aturar. E escusam tirar também fotografias a toda a gente, a dizer, tão giros que eles são. Eu, por acaso, calhei na fotografia. Portanto, muito obrigado. É uma oportunidade única que eu tenho de agradecer publicamente. Portanto, fica aqui o meu agradecimento. Então, vamos lá começar a nossa aula, vamos lá começar a falar um bocadinho mais a sério, que é para isso se vocês estão cá, se é para falar, olha, eu não sei vendedor, se gosta de dizer a palavra olá, o gajo mandava-me como é que chama, um podcast, enviava, eu ouvia no carro e ia-me embora e a esta hora já estava em casa. Era muito mais fácil. Ok, muito bem. Diga uma coisa, quando nós ouvimos falar em digital, quantos de nós é que não pensamos nisto? Só sou eu que penso nisto, não? Quantos de vocês é que pensaram? Por aplauso, pensaram, anda lá. Só tu, obrigado. Pelo menos um. Ok? Sou eu. Eu desde o início que penso e que ouço e que a primeira vez que ouvi falar em digital foi... eu tenho a oportunidade, através da empresa onde trabalho, de ter contactos com outras empresas de telecomunicações a nível europeu. E quando estive... Estava num evento, foi numa altura acérrima de Covid, logo ali em 2020, onde estava-se a falar, e foi a primeira vez que eu ouvi falar em digital.
E a primeira coisa, quando eles pensaram, eu pensei foi nesta música. E eu disse, pá, esqueçam. Então sempre que eu falo de Phygital, levo esta música, porque eu acho que é a primeira coisa que eu pensei. Só tu é que pensaste, mas olha. Ok, então o que é o Phygital? Muito bem, vamos lá aqui. O Phygital é uma coisa muito simples. É a nossa combinação perfeita de dois mundos. O mundo físico com o mundo digital. É a união entre os dois. Erradamente, alguns de nós pensam que é passar de um mundo para o outro. Muitos de nós pensam que o Phygital é a transição do mundo físico para o mundo digital. Desculpem se pensaram isso, mas não é. É apenas uma. É a combinação das duas realidades. É como é que eu consigo, com estas duas realidades, ter o melhor dos dois mundos. Físico e digital. Então, para isso, proponho-vos a contar-vos uma história. Faz-vos sentido ou não? Eles vêm até a apontar. Ele até escreveu o meu nome. E então, eu para vos trazer essa história, a única coisa que eu vos vou dizer é, então porquê é que isto aqui é importante? Porquê? Vamos questionar as coisas. Vamos perceber porquê. E aqui quero agradecer a um professor, que é o Rogério Canhoto, que me despertou alguns interesses em trazer esta história. Inclusivamente, esta história já atravessou o Oceano Atlântico, foi comigo, e também lhe agradeci publicamente, para eles era igual, estar a dizer o nome dele ou não o conhecia, e roubei-lhe algumas fotografias dele. Portanto, uma delas foi esta, foi esta aqui do Charles Darwin. E aquilo que eu vos quero falar é sobre o Charles Darwin, que é, o que é que nós aprendemos com este senhor? Lembram-se ou não? Diz, podes dizer. Isso mesmo, muito bem. E o que é que, além de ser a teoria da evolução, o que é que nós aprendemos com ele? Na teoria da evolução? A seleção natural das coisas. Muito bem. E com isso, há uma coisa que se percebe. Não são os mais fortes que sobrevivem. São aqueles que se adaptam melhor às mudanças. Exatamente por esse motivo é que os dinossauros foram embora e ficaram cá as formigas. Se calhar alguém se adaptou melhor e mais forte, certamente, era o dinossauro. Uma das coisas que Charles Darwin também nos mostrou foi que quando nós queremos evoluir e não nos queremos adaptar, vamos ficar amorfos, vamos ficar presos, não vamos crescer. Outra das coisas que tem é que no mundo digital é exatamente igual. Nós podemos negar o digital. É como agora muitos de nós andamos a negar o carro elétrico, não é? Mas sabemos que mais dia menos dia vai ter que ser, mas todos nós andamos a dizer, pá, deixa-me lá ver se agora compro um carro a gasolina, qualquer dia não há. E vai já, está bem, vai para lá. É a diferença. Nós podemos aceitá-la ou não aceitar, mas é a grande diferença. E o darwinismo digital, que foi a primeira vez que eu ouvi, foi aqui nesta casa, sobre o darwinismo digital, que não o conhecia, fala-nos exatamente disso. Nós digitalmente evoluímos, nós digitalmente crescemos e podemos nos adaptar. Ou aceitamos que ele evolui, que ele existe, ou então mantemos-nos à parte disso. Mas isso é uma escolha de cada um de nós. Nós é que queremos optar por isso. E além de mais, agora vou-vos fazer aqui outra questão. O que é que para vocês, qual é que é a diferença entre estas duas fotografias? Entre esta e esta? Vocês respondem muito rápido. Diz. A forma, o conteúdo. Ok. Diz. Ok. Esta é mais atual. Faz sentido. As pessoas que estão aqui deste lado não são da atualidade.
Isso mesmo. Ok. 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 Boa. Mais. E se eu vos disser... podem estar a ler sobre o mesmo e na direita são coisas completamente distintas. Ok. Também, é verdade. Estes aqui podem ver sites proibidos. É verdade. Então, e se eu vos disser que ambas as fotografias falam de uma coisa, que é a necessidade do cliente é exatamente igual, a forma de a satisfazer é que é diferente. Já vos faz sentido? Os dois estão informados, e vamos, excetuando este que está com lugar, mas todos estão informados, não fui eu, e ambos estão à espera de algo para os levar para algum local. Então o que é que aqui mudou? Apenas a forma. A necessidade está lá. Sabem o que é que isso aqui nos diz? Os nossos clientes estão lá. As necessidades que eles têm estão lá. A forma como nós temos que chegar lá, se calhar é ligeiramente diferente daquilo que era há uns anos atrás. Para não dizer que era ontem. Para não dizer que é amanhã. De resto, é exatamente igual. E é isto. Eu gostaria de vos apelar a uma coisinha chamada bipolaridade digital, que tem muito a ver com uma coisinha chamada vendedor. Sabem porquê? Nós atuamos como clientes e pensamos como. Imagina, vamos aqui imaginar. Eu sou cliente. Estou em frente a um comercial. Eu normalmente o que é que eu quero? Resolve-me isso rápido. Eu não tenho paciência para ti. Certo? Eu não. Estou a exagerar? Ok? E já agora, este gajo, quem é este gajo? Ele está-me a mentir. Certo ou não? Vamos nos pôr. Agora passei eu a ser o vendedor. Como é que acham que eu, que pensei que ele tem que ser rápido, que ele tem que ser claro, objetivo, que ele tem que ser honesto, tem que ser isso tudo, eu quando passei a ser vendedor, passei a pensar como? Exatamente igual? Acham? Acham ou não? Nós, como clientes, pensamos exatamente da mesma forma como pensamos como vendedores? Isso chama-se bipolaridade digital. Quem pensa assim só é bipolar. Nós, normalmente, pensamos diferente quando estamos em funções completamente diferentes. Porque achamos que estamos numa soberania. Isto aqui é uma diferença. E o digital traz-nos isso. E o nosso grande desafio é exatamente este. É pensar como consumidor. O digital é isto que traz. Quando nós unimos os dois mundos, já não dá para brincar. Já não dá para pensar diferente. Eu tenho que pensar como consumidor. E a pensar como consumidor, ao mesmo tempo que penso como vendedor e como cliente, é tramado. Mas é a forma que o digital encontra para o sucesso. E é essa a grande diferença que traz no campo digital. Um dos desafios que vos lanço para as pessoas, ou que são líderes de equipa, ou que já trabalham comercialmente, ou que têm ideias comerciais, comecem a treinar isto nas equipas. Pensar como consumidor. E reparem que a palavra dor está lá outra vez. É aquele que consome a dor. Porque alguém vende a dor. Tendo em conta tudo isto, toda a nossa realidade digital, reparem, evolução, a nossa bipolaridade, o que é que nós temos que pensar como consumidores? Temos que nos unir numa questão muito clara, que é o quê? As economias de hoje, certo ou não? Vocês acham que a economia hoje é igual àquela que era há uns anos atrás? A economia tradicional? Acham que era? Hoje não existem economias diferentes? Acham que a economia hoje é totalmente igual? Certo ou não? Acham que é diferente? Então, olha, vou-vos apresentar 4 economias diferentes. Uma delas chama-se Crowd Economy. Sabem qual é que é? O Waze, por exemplo. Acham que o Waze que aquilo é uma aplicação de borla e que não ganha dinheiro? Aquilo é uma economia.
Eu estou a dar um exemplo do crowd economy. Querem outra? Não sei quem é que disse, mas está certo. O Facebook pode ser um crowd economy também. O sharing economy. Sabem o que é o sharing economy? Por exemplo, Airbnb é um sharing economy. Eu tenho um produto, coloco, agora há várias aplicações que fazem isso aí. Isso é uma economia que hoje está existente. E o Phygital está a dizer, espera aí, hoje o comercial, o vendedor, o comprador, o mundo está diferente. O cliente hoje é muito mais exigente, o cliente hoje é muito mais informado, o cliente hoje tem muito mais capacidade e mais informação. Então temos de nos preparar. E já agora, isto tudo gira à volta. Há muito mais economias do que aquelas que existiam hoje. Pois existe a normal, aquela que vocês mais conhecem, o Netflix, para não dizer nós, né, essas coisas, do subscriber economy, do subscription economy, peço desculpa. Existe uma que é a minha favorita, aviso-vos já, que é a experience economy. A experience economy é, por exemplo, quando nós vamos no Uber e no final colocamos aquelas estrelinhas, ok? Portanto, é a economia da experiência. Hoje, eu acredito, pelo menos isto aqui já não tem nada a ver com a teoria académica, tem a ver com uma teoria chamada Nuno Jerónimo, que é, hoje, os clientes hoje já não compram produtos. Os clientes hoje, acredito muito mais que comprem experiências. Ok? Eu acredito muito mais que eu consigo oferecer uma experiência de encanto a um cliente do que propriamente um produto. Eu acho que a experiência é muito mais vencedora, é muito mais propagadora de uma coisa que já vamos falar à frente, que se chama lealdade de cliente. Mas isso é Experience Economy. E então o Phygital engloba tudo isto lá dentro. Agarra e diz, espera aí, que eu tenho que treinar também a minha força de vendas, também a minha empresa, também os meus líderes, para isto. Porque o cliente vai começar a avaliar o vendedor que lá esteve em casa, eu fui a uma loja, whatever, onde quer que seja. Ele vai começar a propagar o meu serviço. Ele pode querer a minha plataforma, o que quer que seja. Mas eu tenho que me preparar enquanto Phygital, eu tenho que me preparar para o futuro. Eu tenho que me preparar e tenho que preparar as minhas equipas para tudo isso. E isso é uma das coisas que o Phygital nos traz. É lembrar que já não existe apenas a economia tradicional, existem muito mais do que isso, e estas aqui são 4 exemplos de economias. Não se preocupem, podem ter apontamentos à vontade, acho que o Luís Justino depois a seguir faz uma oral, só depois de passarem na oral com 10 é que saem. Portanto, estejam à vontade, ok? E outra das coisas é como é que é o cliente de hoje, certo? Uma das coisas que nós temos claras é que vocês como clientes acham que são iguais do que eram há nem é preciso há tanto tempo, há 2 anos atrás? Não somos. Então, houve uma coisa que que até saiu na estatística recentemente, em que houve um estudo. Reparem que a gente já fala muito na mente do consumidor. A gente já fala muito na percepção dele. Como disse o Luís Justino há pouco, estamos a treinar diferente o cliente. E então percebemos claramente que o cliente, e reparem, estamos a acabar de sair, muitos há mais tempo, outros há menos, mas de pandemia, ou melhor, de pandemia, acho que já sabíamos, ainda está um bocadinho baralhado. Eu às vezes no aeroporto tenho que pôr máscara, depois não tenho que pôr, depois tenho que pôr no avião, depois fico baralhado. Eu disse, ele tem Covid, aqui não tem. Tem uma porta que o senhor Covid chega lá, desculpe, não é para mim. E uma das coisas que se percebeu claramente é que o cliente começou a dar importância a temas que não dava. E vou-vos dar segurança. O cliente passou-se a sentir menos seguro. E quando eu digo segurança, é a sensação de segurança. É ele ter a sua percepção de segurança. Outra das coisas é a confiança. O cliente quer conquistar e deixou de sentir tanta confiança. Outra das questões é que o cliente quer rapidez e qualidade nas respostas. Quer uma compra ágil. Agilidade de resposta. O cliente quer que em 2 ou 3 cliques compre.
vou aceitar a tua dica e vou o professor Luís Justino disse para eu, olha, fala nisto, também não há problema. A Tesla, em 3 cliques, compra-se um carro. E eu respondi, se tiveres dinheiro no banco, compras, se não tiveres. Mas é verdade, com 3 cliques e dinheiro no banco, compras o carro. Há uns tempinhos atrás isso era impossível. Não estragues o outro, não foi ele que disse. Mas é verdade. Até há uns tempinhos atrás, como é que era? Vais a um stand, vais ligar, era um inferno. Certo? Hoje eu vou e consigo, quando vamos a um site de automóveis, eu pelo menos, é uma das coisas que eu faço, eu procuro logo o configurador e percebo logo aquele configurador. Uma das coisas que nós percebemos logo é como é que eu posso fazer tudo isto, como é que eu posso configurar, como é que eu posso, antes de quê? De ter até um contacto com algum comercial, eu quero perceber, eu quero ter informação. Então o cliente procura isso. Outra das coisas, como é natural, procura muito o tema da saúde, da digitalização. O cliente já não quer saber de papéis, esqueçam. Se ainda estiverem agarrados a papéis, esqueçam mesmo isso. O cliente cada vez menos dá importância a isso e cada vez mais se preocupa com isso. Isso é uma das realidades que nós temos que ultrapassar. E a última que eu deixei, que é o tema da sociedade. O papel das influencers, das redes digitais e da internet por si tem um papel enorme na decisão do cliente. Ponto de interrogação. Na opinião, não. É na mente do cliente. Estes senhores aqui trabalham isto. Um influencer ganha dinheiro porque mostra, quer dizer, eu estava assim, parece que está a mostrar esta parte, mas pronto, porque mostra que está a abrir um unboxing de um creme. Então ela está a mexer com o quê? Com a cabeça das pessoas. Ela está a influenciar. Daí o nome influencer. Então isso é uma realidade e nós temos que incorporar essa realidade na nossa atividade comercial. Nós temos que a trazer para dentro. E o Phygital também é uma das coisas que traz. É que na realidade de hoje, na realidade onde nós estamos a viver, isso tem que lá estar. E temos que adaptar a nossa equipa, as nossas empresas, as nossas pessoas e, acima de tudo, o nosso processo comercial, a nossa metodologia, o que quiserem, em tudo isto. Nós temos que fazer isto, nós temos que ter isso em consciência. Ok? Eu posso mudar, porque eu estou a ver muita gente a tirar fotografia. Posso? Eu saio, tira, estás à vontade. Podes. Ok? Não, ela estava à espera quando eu... Ela disse, bom. Muito bem. E já agora aqui por brincadeira, vocês são tão simpáticos, ou não? Por aplauso, quem é que daqui é pai? Muito bem, sim, senhora. Por aplauso também, quem é que daqui é mãe? Boa. Por aplauso, quem é que daqui não é nem pai nem mãe? Boa. E por aplauso também, quem é que daqui não é nem pai nem mãe, mas gostaria de ser? Querem aproveitar para trocar os contactos? Já tens o trabalho adiantado. Sabem o que é que eu acabei de fazer? Sabem ou não? Isto. Marketing estratégico. Segmentação. Targetização. Certo ou não? Foi o que fizemos, certo ou não? Quem é que é pai? Quem é que é mãe? O meu produto, eu posso querer ir para todos. Quero ir para tudo que seja pai e mãe. Mas há alguns que nem podem engravidar. Então, ok, tudo bem. Imaginemos que não dá para eles. Ok, muito bem. Então não vou canalizar os meus esforços para aí. Foi isso que eu fiz. Imaginemos que eu tenho um produto que é destinado apenas para aqueles que querem ser pais e mães hoje. Estás-te a sair aquilo. Imaginemos que é isso que nós queremos. A partir do momento que é isso que nós queremos, então temos que quê? Segmentar e targetizar o nosso quê? O nosso mercado. E isso é uma das coisas que o marketing estratégico nos traz. E que o Phygital se preocupa.
Vocês devem pensar, Nuno, mas eu aprendi na faculdade que existe uma coisa chamada marketing mix. Sim, senhor, isso é marketing operacional, isso é depois. Isso é depois. Mas primeiro, eu tenho que trabalhar onde é que eu vou atuar. Como é que eu vou atuar? E depois, já viram o bonequinho, não é? Como é que eu me vou posicionar? Onde? Na mente do cliente. Como é que eu quero me posicionar? Como é que eu quero que o cliente me perceba? Como é que eu quero que o cliente saiba que eu existo? Como é que eu quero ser percepcionado pelo cliente? Isso é uma das formas que eu tenho de conseguir também saber dirigir a minha força de vendas. É também uma das formas que eu tenho de saber treinar a minha equipa. Isso também é uma das formas que eu posso ter de quê? De trazer o meu input digital para dentro da minha equipa. Por curiosidade, algum dia vos tinham feito um teste de assim, não, do pai e mãe? É a primeira vez que passam pelo teste de pai e mãe? Já agora, quem é que de agora quer ser pai e mãe? Ok, muito bem. Eu, por acaso, no Brasil não fiz isso, que eles são um bocadito acelerados. Eu, se fizesse esse Fui Jesus, eu não acabava, ainda lá estava, e eles estavam, nossa, garoto, falta aí um pouco menor. Muito bem. Para trabalharmos a percepção do cliente, e reparem que eu já deixei de falar num tema chamado produto, chamado conceito, o que quer que seja, eu já só vos estou a falar de uma coisa, que é percepção. Sabem porquê? Porque a voz do cliente, que é o tradicional VOC, que é o Voice of Customer, ou a voz do cliente, como nós quisermos, hoje tem um poder enorme. Têm noção disso ou não? Vocês acham que, como clientes hoje, têm mais poder nas empresas do que antes? Sim ou não? Exatamente por esta questão do Voice of Customer. E as empresas já não perguntam, então gostou do meu produto? Acha que ele fica bem à sua porta? Já não perguntam isso. O que é que as empresas perguntam? Net Promoter Score. Quanto é que tu me advogas perante o teu mercado? Quanto é que tu, de 0 a 10, me dás e me recomendas ao teu amigo, ao teu familiar? Isso é o que mede a minha lealdade como cliente. Já agora, todos aqui conhecem o NPS, ou não? Ok? Conhecem? O Net Promoter Score, o Net Promoter Score é o quê? É muito simples. Nós votamos de 0 a 10, se dermos até 6, estamos a ser considerados detractors. Detractors são aqueles todos que dizem mal de nós, como comerciais, como empresa, como cliente, o que quer que seja, diz mal de nós. Ponto. Depois temos os neutrals, os neutrais, que é o 7 e o 8. O 9 e o 10 são todos aqueles que advogam, são todos aqueles que me propagam, são todos aqueles que me levam. Ok? Normalmente as empresas calculam, normalmente não, todas as empresas calculam o seu NPS, como é que é uma coisa? É o totalizador destes, menos estes, vai dar um valor. Como é que se calcula? É muito simples. É os promoters menos os detractors. Imaginemos que 30% dos meus clientes são promoters. 30% dos meus clientes dizem bem de mim e propagam-me e recomendam-me. E 20% dizem mal de mim. 30 menos 20, então eu tenho um NPS de 10. É essa a conta, ok? Imaginemos que era 50, 30, era um NPS de menos 20. Isso é péssimo, ok? O NPS é medido assim, está bem? Os neutrals não conta para nada. Portanto, eu só olho para aqueles que dizem muito mal de mim e aqueles que dizem muito bem de mim. Ok? Então, digam uma coisa. Numa experience economy, como nós há pouco falámos, acham que isto aqui é importante ou não? Acham que o comercial hoje, que não esteja preparado para isto, e como é... Vocês hoje já todos receberam inquérito de satisfação, certo ou não? Então como é que avalia o condutor da Uber, Tumba, por exemplo? Como é que avalia o atendimento que teve na loja?
quando estão a avaliar o atendimento na loja, não é se a loja era bonita, era se a rapariga ou o rapaz que está à vossa frente, como é que vos atendeu. Certo? Vocês dão uma nota de 0 a 10, estão a fazer isto. É importante que sejamos todos honestos. Não é? Ok? Hoje é a melhor ferramenta para trabalhar a lealdade de cliente. Eu não acredito em clientes fidelizados. E trabalho numa empresa onde existe um departamento que se chama fidelização de clientes. Eu não acredito em clientes retidos. Retidos normalmente é quando está ali a reter-se para alguma coisa. Mas acredito muito na lealdade do cliente. Curiosamente, das empresas que melhor trabalham a lealdade do cliente, sabem qual é que é? A Apple. É das melhores empresas que trabalham a lealdade do cliente. Eles não precisam de ter sistemas nenhuns de os agarrar lá para eles continuarem a mandar iPhones cá para fora balúrdios e toda a gente os compra e formam filas para ir comprar um telemóvel de 1000 e tal euros ou 1000 e tal dólares, o que quer que seja. É exatamente por esse motivo. Eles trabalham a lealdade do cliente, eles são focados completamente nisso. Houve uma empresa que recentemente lançou o seu maior desafio, foi a Amazon. A Amazon disse, eu vou ser o rei disto. Eu vou ser reconhecido como a empresa que melhor trata o seu cliente. Acham que é um desafio quê? Eu como cliente disse logo, poxa, vou querer ser cliente. Eles vão me tratar tão bem. Quem é que daqui por aplauso gosta de ser bem tratado? Não gostas? Mas é. Isso foi uma das coisas que a Amazon disse. É exatamente isto aqui que o Figital também diz. Então temos de trabalhar a lealdade dos nossos clientes. Porque se eu prestar um bom serviço perante aquele cliente, se eu conseguir ser ágil, se eu conseguir responder às suas necessidades, se eu conseguir trazer uma simplicidade de relação ao cliente, seja ela física, digital, o que quer que seja, mas se eu estiver focado e preocupado naquele cliente, e se aquele cliente for tratado como único, então sim, aquele cliente não vai embora. E acredita que eu trabalho, e pelo menos uma pessoa que aqui está nesta sala, à minha direita, que se chama Carlos, que é aquele senhor que está ali de branco, e obrigado por teres vindo. Trabalhamos numa empresa de telecomunicações onde, acreditem, aquilo é dentro por dentro. Deve ser, provavelmente, eu não conheço muitos outros, provavelmente a banca também, mas é das... nem sei como é que chamei de chamar aquilo, mas é das realidades mais competitivas que existem. Imaginem o que é. Chego a um prédio, tenho um cliente do meu lado esquerdo, de quem vê, do meu lado direito, em que este cliente é nós, ok? E tenho aqui este cliente do meu lado esquerdo, coitado, é Vodafone. Ok? Pode ser? Pode ser meu. Tem problema, eu trabalhei lá durante anos também, gosto muito deles. Lá. Imaginem o que é. Eu acabei de perder aquele cliente e conquistei aquele. Para nós e para a Vodafone ficou exatamente um cliente, certo? Tinha um cliente naquele prédio. Continuaram a ter um cliente naquele prédio. Vocês imaginam quanto é que custa perder aquele cliente? E quanto é que custa angariar este cliente? É um balúrdio. Uma angariação de um cliente é superior a 500 euros. Perder um cliente é um balúrdio. Sabem porquê? É aqueles 500 euros menos toda a faturação que ele me estava a dar e que já não me dá. Eu até o rentabilizar vou demorar no mínimo 18 meses. Só daqui a 1 ano e meio é que eu vou começar a ter dinheiro com ele. Para mim e para a Vodafone. E sabem como é que nós somos tão competitivos? É que mesmo assim nós vamos ao dentro por dentro. Nós vamos querer conquistar aquele cliente. Independentemente de perder este. Eu vou querer conquistar aquele. E exatamente por esse motivo é que na nossa realidade de telecomunicações nós queremos muito trabalhar isto, a lealdade do cliente.
É a nossa maior preocupação. É porque não queremos isto. Isto aqui é destrutivo para o cliente, para nós, para toda a gente. Mas se nós soubermos trabalhar isto, se nós soubermos trabalhar num ambiente mais digital, de certeza que vamos conseguir ter muito mais sucesso e ter muito melhor competitividade com todos eles. E depois também vos queria dizer, vocês acham que nos dias de hoje a preocupação do cliente está no online ou no offline? Acham que está ou não? O cliente quer saber disto. Então, olha, desculpe lá, eu vim aqui à loja que eu ontem falei com um colega seu. Então, mas como é que foi? Eu liguei. Ligou para onde? Pois, mas sente-se outra vez, tem que me contar tudo outra vez. Então, mas já falei com o seu colega. Veja aí, não tem computadores à sua frente. Isto é o nosso pensamento, certo ou não? É exatamente por este motivo. O cliente está-se pouco lixando com isto. O cliente só está preocupado que nós temos de estar presentes onde o cliente está, ponto final. Ponto. Eu não quero saber de onde é que aquilo vem. Eu não quero saber, como cliente, se aquilo começou offline ou online, se aquilo... Existe uma realidade que hoje é muito falada, que se chama Omnichannel. Vocês já ouviram falar ou não? A omnicalidade. Que é, independentemente da área onde eu entro, ou do canal onde eu entro, o que interessa é a minha experiência enquanto cliente. Experience Economy. É exatamente isso. É a minha experiência enquanto cliente. O online e offline só traz de experiência. Não sei se isso existe, mas traz uma não experiência. Ok? Portanto, é isso que tem. E depois, vivemos hoje quê? Num mundo completamente da informação. Hoje nós temos informação por todo lado. Isto não sou eu a correr, mas quase. Temos a informação muito mais rápida. E além de termos a informação muito mais rápida, temos a informação espalhada por tudo quanto é sítio. Por computadores, tablets, iPhones, telemóveis, o que quer que seja. A tecnologia traz-nos tudo isso. E uma das coisas que o digital traz é, então está cá tudo isso. O que é que faz? Muito sim, senhora. Vamos lá trabalhar os dados. O Todd Yellen, da Netflix, brincou muito com esta questão dos dados. Ele acho não, é um dos vice-presidentes da Netflix. Uma das coisas que ele brincou com os dados foi, existe uma coisa chamada Big Data, que toda a gente fala na Big Data, que é muito importante. E é, sem dúvida. Vocês sabem o que é Big Data, é informação, não é? Só que a Big Data, eu não vou traduzir na literalidade o que é que ele disse, mas vou adaptar. A Big Data é uma porcaria, em inglês shit, é uma porcaria com algumas joias lá dentro. Então, o Data Analytics, ou Advanced Analytics, o que é que ele faz? Agarra nessas joias e traduz em quê? Em oportunidades de negócio. Ou seja, o que é que aquilo faz? Numa era de hoje de informação, o que é que faz? Ajuda a que todos nós, empresas, comerciais, o que quer que seja, ter informação importante e útil sobre o cliente e para o cliente. De mercado, por exemplo, pode ser uma informação de mercado que eu possa querer dar ao meu cliente. Challenging your sale. O Luís Justino falou há pouco. Há coisas que eu tenho que dar ao meu cliente. Pode ser uma informação que ele ainda não tem. E eu posso levá-la comigo. E isso é o que traz o Data Analytics, que é muito importante e que o digital incorpora dentro dela. E depois, como é lógico, o Inside Selling. Ok? Apesar, na tua entrada falaste. O Inside Selling, uma das coisas ótimas que tem, é que se preocupa, sabem com quem? Com o cliente. Ponto. Mais nada. O foco é cliente. Como é que eu lhe vou dar mais informação, melhor informação e o produto adequado para ele? Ponto. Como é que eu vou ensiná-lo? Como é que eu lhe vou dar capacidade para que ele tenha e seja munido de mais e melhor informação? Vocês, como clientes, gostariam de ter mais e melhor informação, sim ou não? Bom, se calhar não era nada mau.
E como hoje procuramos experiências, a vossa, como hoje todos nós procuramos experiência, então uma das coisas é que nós temos que pensar. Já não podemos pensar em mundo físico e mundo digital. Sim, a minha experiência digital e a minha experiência física. Então, o digital é, sem dúvida, uma combinação de experiências digitais e físicas. O digital é uma experiência que eu ofereço ao meu cliente e às minhas equipas. Numa realidade digital, eu tenho a omnicanalidade no centro. É uma compra completamente independente de tudo. É uma realidade de rapidez, de acesso. Está espalhada, está em todo lado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho uma rápida resolução da questão do cliente, dos problemas. E, acima de tudo, tenho uma agilidade em todos os seus processos. Para que isto aqui seja tudo uma realidade, o comercial tem que se adaptar. E existe até um comercial para este futuro. É aquele comercial que nós chamamos o comercial digital, em que já agora, para aqueles que são clientes nós, já vão começar a levar muito com esta realidade. Para aqueles que ainda não são clientes nós, mas gostariam de ser muitos clientes nós, temos muito gosto que o sejam e bem-vindos, vão também levar com isto. Para aqueles que ainda não são e acham que não vão ser, vão também ter que levar com isto, porque nós vamos querer angariar todos os clientes possíveis. O comercial do futuro tem que ser um comercial blended. Tem que se adaptar à realidade do cliente. Tem que ser centrado nele e, acima de tudo, tem que oferecer a experiência de cliente. Lembrem-se, cada vez mais falamos em experiência. A experiência de cliente. E depois, há uma coisa que o digital traz. É este número. 100%. O que é que acham que é o 100%? 100% digital, mais. Diz. 100% presente, ok. Não ouvi o que é que foi, mas acho que foste tu. Boa. Mais. Então, já percebi que foi um bom vendedor aqui do digital. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Há uma coisa que o digital tem a certeza. É que 100%, mas não é 99%, 100% das empresas, das equipas e dos clientes são pessoas. É a realidade que nós temos. É que não dá para trabalhar só com máquinas. Temos de trabalhar com pessoas. Era espetacular trabalhar só com máquinas. O Henry Ford disse, pá, eu adoro ter esta empresa, pá, só tem um problema nesta empresa. Então qual é que é? É as pessoas. As pessoas? Então porquê? Pá, se eles tivessem só braços e pernas, então qual é que é o problema? Que têm cabeça, pensa, isso é um problema. 100% é o que o digital traz. O digital traz isso, pessoas. Imaginem o que é. Uma experiência com pessoas. Sabem porquê? 100% das nossas equipas são pessoas. Não basta pensar que o digital traz tudo. Aquilo muito que ouvimos, ou pelo menos eu falei até agora, tem muito a ver com a realidade da automatização, mas nunca nos podemos esquecer disto. 100% das nossas empresas e equipas são pessoas. Ponto. E elas têm vontades. E já agora, esta palavra, o que é que quer dizer? Ok? Key Performance Indicator. Certo? O que é que todos nós ouvimos? KPI, espetacular. Ele agora vai falar de objetivos. Já sei, objetivos SMART. Porque agora, eu por acaso, eu gosto mais dos objetivos Spider. Depois um dia conto-vos o que é a história de um objetivo Spider. Eu vou-vos contar. Quem disse Key Performance não está certo. Mas é Keep People Interested, Involved, Informed and Inspired. Isto aqui é uma das formas que o digital pensa. A única forma que eu tenho de atingir os 100%
do objetivo. Eu, por acaso, pensei que vocês iam dizer que os 100% atingiu o objetivo. Não, mas eu pensava que era isso. É mantê-las interessadas, informadas, envolvidas e, acima de tudo, encantadas e inspiradas. Isto é a forma que o Phygital pensa. É a única forma que o Phygital pensa. É um bocadinho desafiante, não é? Mas é assim que ela é. Então, olha, o grande desafio, sabem qual é que é? É que 100% do negócio é de, com e para pessoas. Ponto. Tudo aquilo que vocês queiram vender, tudo aquilo que vocês queiram comprar por trás, mesmo nem que seja no Booking, vão estar pessoas. Nem que seja no hotel onde vocês estão lá uma senhora a atender-vos. Mesmo que tenha lá aquele robozinho, tem lá uma senhora que depois vai ter que tratar do pequeno almoço para meter dentro daquela máquina. Nem que seja a senhora que fez o pão. Mas tem pessoas. É a única forma que nós temos de pensar. É que por trás estão sempre pessoas. E os nossos negócios são de pessoas. Um dia fizeram-me esta questão numa entrevista de trabalho. Nuno, qual é que é a sua especialização? Era para uma entrevista de trabalho para a banca. Você tem conhecimentos a nível de banca? Não sei, pá, não. Nada. Então, mas tem alguma... Olha, a única coisa que eu sou especializado é em pessoas. De resto, não percebo nada do negócio. Mas de pessoas percebo. É a única coisa que eu sei. É lidar com pessoas. De resto, confesso-vos, não sei nada. Existem vários erros. Eu vou aqui largar-vos aqui apenas 8. Estes erros são os erros na transformação. Existe um livro que é de liderança da mudança de Kotler, Leon. Ele fala muito destes erros. Todos nós temos que aprender que temos que mudar, é verdade, mas todos nós falhamos na mudança, eu incluído. Eu tenho uma responsabilidade dentro da nós, onde também tenho a gestão de projetos, onde tenho um deles que é de transformação de equipas de comerciais. A digitalização, por exemplo, das equipas comerciais. Desde 2017 que ando a lutar com isso. Agora estou a ter os meus frutos. Mas errei muito. Mas também foi a única forma que eu tive de aprender. Os erros na transformação é quando, por exemplo, eu vou aqui nomear aqui 2 ou 3, e vou aqui, este aqui. Não celebrar pequenas vitórias. Há muitos de nós que não temos noção que aquela pequena alteração é o que me vai permitir alterar muito mais a nível futuro. E não a celebrei. Não a celebrei atempadamente, não disse, não a divulguei, não a promovi, não a promulguei. O que é que acontece? Morreu, ficou ali, amanhã desaparece. E a outra é a de baixo. Celebrar a vitória cedo, muito cedo. Isso é um dos erros. Também há muitos de nós que fazemos isso. E a última que eu vou falar é disto. Se querem transformar, se querem de facto fazer algo diferente, a única coisa que eu vos digo é aquela. Se não tiverem uma liderança forte, capaz, com visão, que acredite na vossa transformação, ou então vocês acreditarem na transformação, não vão conseguir. Mas isso é uma escolha e uma decisão vossa, de mais ninguém. É a única coisa que nós temos. Antes de terminar, até porque, para terminar, não é lógico, vou-vos dar um beijinho. Antes de terminar, quero-vos também dizer uma coisa muito simples, que é, vocês sejam em vocês próprios a exigência que têm nos outros. Nós, normalmente, somos muito mais exigentes com o outro do que somos connosco mesmo. Nós, enquanto há bocado no exercício do vendedor, não é? Eu, como cliente, sou muito mais exigente com o vendedor, mas quando invertemos o papel, já não sou assim tão exigente comigo como era com o outro. Portanto, sejam exigentes convosco exatamente na mesma medida que são com os outros. Isso é aquilo que eu vos trago e é aquilo que eu vos digo antes de vos dar este beijinho. Este beijinho é uma coisa muito simples, é um kiss que eu adapto muito junto às minhas equipas. Para quem não sabe, kiss quer dizer uma coisa muito simples, já perceberam que eu gosto de brincar com palavras, é keep it simple and stupid. Tenham cuidado com a vírgula, porque fica um bocadinho. É a única coisa que eu vos digo,
tenham cuidado, porque às vezes as frases enganam-nos, então troquem e façam, desculpem, o keep it short and simple. Muito, muito, muito obrigado e, acima de tudo, agradecido à vossa presença e sejam felizes. Obrigado. Eu se calhar acrescentaria aqui duas outras coisas, que se calhar também são importantes, que é vender é um processo de criação de valor, ok? Como é que eu crio valor em vendas? Esta é a grande questão. Eu crio valor em vendas trabalhando o meu produto, trabalhando o meu serviço, trabalhando as minhas pessoas, por exemplo, no processo de atendimento, trabalhando todo um composto à volta daquilo que eu posso oferecer, trabalhando o meu preço, trabalhando o tempo que eu disponibilizo o meu produto, trabalhando a variedade dentro daquilo que é o meu portfólio de produto, trabalhando o esforço, efetivamente, que a pessoa tem que fazer para adquirir o produto. Tudo isto faz parte de uma experiência. Ou seja, a experiência não é só no momento em que eu vou comprar. A experiência é tudo aquilo que o meu cliente tem acesso antes, efetivamente, de carregar no botão e dizer eu quero comprar. E depois? Antes e depois. Hoje em dia, e sobretudo neste processo de digitalização do negócio, que veio acelerado pelo tempo da pandemia, o que nós encontramos efetivamente hoje é o cliente passa a maior parte do tempo completamente sozinho a comprar. Portanto, eu não tenho oportunidade, eu enquanto vendedor, muito habituado a um relacionamento físico, não tenho oportunidade durante, muitas vezes, em 80% do tempo no processo de decisão de compra, eu não tenho a oportunidade de interagir com o meu cliente. Portanto, o que é isto da experiência do cliente? A experiência do cliente é tudo aquilo que acontece desde o momento em que ele desperta a necessidade até o momento em que ele clica no botão. E o Phygital trabalha exatamente nesse sentido. É no entendimento que o momento que eu tenho de oportunidade física é cada vez mais curto, então eu tenho que trabalhar com o marketing em aproximação com as vendas para efetivamente proporcionar uma experiência em todos os pontos de contacto do cliente com a empresa, independentemente da etapa do processo de decisão de compra onde ele efetivamente esteja colocado. Ok? Portanto, trabalhar a experiência não é só trabalhar o momento em que eu toco 3 vezes no botão para comprar um Tesla, mas é o momento em que eu trabalhei a imagem da Tesla, é o momento em que eu trabalhei o produto da Tesla, os serviços que estão inerentes à Tesla, as pessoas que têm a oportunidade, por exemplo, de me proporcionar um test drive e todo o momento de variedade, de tempo, de preço e tudo o que está consubstanciado àquilo que é a minha oferta de marketing mix, por exemplo. Ok? Portanto, a experiência é algo um bocadinho mais larga e o Phygital permite-me exatamente isto. Ok? Numa junção perfeita das duas áreas, eu diria, aparece-nos aqui uma nova expressão, que é a expressão do marketing. Juntar na perfeição a área de marketing com a área de vendas num departamento único. Ok? Para proporcionar exatamente essa experiência. Essa experiência, o que é que traz de novo? Essa experiência é absolutamente fundamental na retenção do cliente. Okay? Que no final é aquilo que nós pretendemos. O Nuno, muito bem, deu-vos aqui um conceito que é o NPS, okay? Que é um conceito hiper importante e que é um conceito que é transformador na forma como nós entendemos um cliente em retenção. Okay? O que é isto, um cliente leal, um cliente fiel, um cliente retido? Significa o quê? Significa que ele compra muitas vezes? Não, isso era a forma como eu media há 20 anos atrás em modelos de venda perfeitamente transacionais. Multicompra, não é? Compras muitas vezes, compras muitas coisas, tens uma frequência alta, eu media a frequência de compra. Mas isto é determinante a lealdade do cliente? Não. Mais tarde introduzimos um novo conceito, que é o conceito de estás satisfeito? Mas isto também é determinante da lealdade do cliente? Não. A grande questão é, recomendas? Sim ou não? Testemunhas? Sim ou não? És meu advogado? Sim ou não? E isto é claramente determinante na forma como o cliente volta a comprar, influencia os outros a comprar e disponibiliza novas leads de outros clientes que viram a sua experiência e quiseram também experimentar e comprar. Portanto, a experiência hoje é determinante, mas é determinante a 360 graus. E o Phygital acelera este processo. Okay? Eu agradeço-vos de coração terem vindo.
Foi um prazer enorme ver-vos, um prazer enorme ter-vos aqui connosco. Esta sessão está a ser gravada, portanto, eu diria que a Rita, dentro de algum tempo, também disponibilizará a sessão. Vocês podem vê-la novamente, enquanto aula, é isso, não é, Rita? Ok? Fazem parte da nossa base de dados. É isso. Fazem parte da nossa base de dados também. E qualquer questão que tenham sobre a pós-graduação, tenho todo o gosto em responder. Um grande abraço. Muito obrigado. Não é novo, exato. Um abraço, muito obrigado de coração e obrigado ao Nuno. Um aplauso para ele. Obrigado.